Quando nós falamos sobre competências de compromisso, nós estamos falando de competências que promovem ações com compromisso alinhadas com valores. No fim do dia, é isso que a gente quer com a terapia, que as pessoas ajam na direção do que importa para elas. Não é que o compromisso é o último estágio do tratamento, até porque a ACT não é aplicada de maneira sequencial, mas como última análise, tudo que a gente faz está nessa direção, está alinhado com isso. Então a gente fala que essa é a habilidade que a gente quer promover na pessoa, que ela exiba, conseguir identificar, clarificar e agir de acordo com seus valores de uma maneira contínua ao longo da vida. Quando a gente oferece aos nossos clientes oportunidades para identificarem seus valores. Então, saber o que importa antes de mais nada. Com isso, nós também podemos ajudar nossos clientes a definir objetivos, bem como ações que vão sustentar esses valores e planejar e realizar tais ações. Não basta só eu saber o que me importa, eu preciso conseguir agir naquela direção. Não basta só eu entender o que é importante para mim, eu preciso exercitar o que é importante para mim. Eu acho que isso é muito fundamental, pensando numa frase muito clássica que a gente ouve dentro do modelo, que é: do que adianta bons valores se a gente não pode vivê-los em primeiro lugar? Eu acho que aqui diz muito. E é aqui onde muitas pessoas sofrem, inclusive. Porque tem muita gente que sabe o que é importante. Que essa parte da clareza e da identificação, ela não é tanto algo a ser trabalhado em terapia. Essa pessoa sofre porque ela não consegue viver isso. Viver, exercitar, se comprometer com o que é importante para ela. Ela só sabe. E aí a gente precisa ajudar essa pessoa a identificar, clarear. Ou no caso, a pessoa está vivendo a esmo e ela não sabe o que importa para ela. Ela está tentando várias coisas de um jeito aleatório e desnorteado, ou seja, desnorteado, sem norte, sem sentido para ela. A gente ajuda a clarificar o que é importante também. Então, como que a gente faz isso? A gente ajuda a pessoa a perceber o que funciona e o que não funciona para ela, de acordo com a vida que ela quer viver, de acordo com a pessoa que ela quer ser. Eu dou uma dica sempre para terapeutas aqui: evitem utilizar o termo valores com seus clientes pensando que nós somos brasileiros. Porque para nós, na nossa cultura, a gente associa valores com valores morais. Qual que é o risco disso? Provavelmente de quando nós tentamos, e eu já passei por isso algumas vezes, de perguntar, usar o termo valores, as pessoas darem regras máximas ou regras rígidas sobre a vida e sobre o mundo, sobre até num sentido moralista mesmo, e não identificar qualidades de ação. Então, a gente entende que valores é a terminologia que a ACT usa. Eu gosto de pensar, se eu for introduzir algo a respeito com os meus clientes, acho que muito mais uma noção de propósito, de significado, ou do que aquilo representa para aquela pessoa. A não ser que meu paciente trabalhe com ACT também, aí ok, a pessoa entende o que eu digo sobre valores, mas no geral eu tento evitar usar a terminologia da terapia, porque acho que isso pode trazer muito mais uma tentativa de querer interpretar aquele conteúdo do que exercitá-lo de fato. Então, a gente ajuda a pessoa a notar o que funciona e o que não funciona. E tudo gira em questão do que funciona e o que não funciona. Às vezes a pessoa vem para terapia depois de uma intervenção potente, ou, sei lá, de uma tarefa de casa, por que não? E fala, não deu certo, porque às vezes não funciona. A gente procura entender, na verdade, como o que não funcionou para aquilo que ela queria. E não que falhou, uma noção de falha, mas não funcionou. Como que a gente pode fazer funcionar o melhor possível? E aqui a gente, na verdade, está enfatizando o que é importante para aquela pessoa. Eu já estou pulando para o ponto 3, mas acaba sendo a diferença entre quando a gente fala assim que a gente auxilia o cliente a traçar planos e definir metas prováveis de obterem consequências reforçadoras. O que a gente está querendo dizer é que a gente não tem que como garantir que a pessoa vai alcançar os objetivos que ela quer. O que a gente garante, o melhor que a gente pode garantir é que ela se conecte com aquela fonte de significado, porque alcançar um objetivo, vamos supor que alguém queira muito passar numa prova ou ganhar uma competição de algum esporte, não está na mão só da pessoa, depende de outras circunstâncias.
Depende de outras pessoas, muitas das vezes. Depende se aquela pessoa vai estar no dia bom, no dia ruim. Eu quero que meu chefe me promova. Isso vai depender do comportamento do seu chefe, não só do seu. Então a gente conecta a pessoa com o que é importante para ela e ajudá-la a entender que enquanto ela está se comportando, ela está se conectando com aquilo. Não só que não que a gente vai garantir promessa de resultado no caso. Voltando no ponto 2, então aí a gente oferece ao cliente a oportunidade de clarificar seus próprios valores, ou seja, entender o que importa, entender quais são esses objetivos de vida mais amplos e qualidades de ação que não envolvem só a conquista de metas e o alcance de objetivos, mas por que importa isso para você? Considerando em especial que a vida é finita. E eu acho que implícito nessas competências, mas se eu fosse algum dia, se me perguntassem o que eu acho que dentro das competências de compromisso e de falar de valores é saber falar sobre morte e finitude. É saber tocar nesses temas, não necessariamente que isso tem que ser falado o tempo todo com os clientes, porque tem clientes que essa não é a demanda, mas entender que de alguma forma tudo que a gente faz está organizado considerando que a vida um dia acaba para todo mundo. Então a gente quer muito mais se conectar com o sentido amplo de qual que é o significado de estar aqui enquanto eu estou aqui. E eu quero que meus clientes consigam sentir isso de alguma maneira, de que quem que eu quero ser, o que eu quero deixar, quem que eu quero sentir que eu fui e derivados, no caso. E esse é sempre um exercício pessoal para terapeutas como um todo que eu gosto de convidar a fazer. Então isso conclui, na verdade, esse aspecto das competências que envolvem compromisso aqui. As competências do terapeuta que vão envolver compromisso envolve ajudar o indivíduo a se conectar com valores e ações com compromisso como um todo. Na realidade, todas essas competências que eu falei, elas se intercruzam, elas são interligadas, elas não são algo sequencial, ou que a gente faz uma sessão, uma de cada vez. Em uma sessão, a gente pode exibir todas elas, algumas em mais proporção do que outras. Para um determinado cliente, num determinado dia, ou num processo como um todo, a gente pode enfatizar muito mais, talvez, habilidades de abertura do que habilidade de compromisso, porque a pessoa não precisa tanto de habilidade de compromisso, mas ela precisa de um contato mais experiencial com sentimentos delicados e dolorosos, no caso. Eu acho que de todas, se eu fosse dar uma ênfase, se a gente conseguir o melhor que a gente puder ficar muito bom com a postura terapêutica, que é essa abertura para eventos da vida, ela engloba todas as outras quando a gente olha por esse lado. Eu acho que seria já algo de muito ganho, muita valia, no caso. Mas dizer isso é concluir o tópico das competências que abordam compromisso, no caso aqui. Competências clínicas da ACT sobre compromisso, que são ações de compromisso alinhadas com valores.